Bom, comentar com você neste vídeo sobre um ataque poderoso da Rússia contra uma empresa dos Estados Unidos lá na Ucrânia. E não foi um ataque qualquer, né? Neste momento, 300 toneladas de petróleo tomaram as estradas, as ruas e as estradas de Dnipropetrovsk. Lá em Dnipro, tá? A segunda empresa americana foi devastada pela Rússia, já que uma anterior também fora atacada há algum tempo atrás. Não é por acaso que esse ataque ocorra justamente agora. O Trump fez uma declaração inusitada. Segundo ele, a Ucrânia não atacou a residência do Putin. Ele não acredita nisso, tá? Segundo o presidente dos Estados Unidos, não houve ataque à residência do Putin. Foi uma agressão a quem enviou para ele provas de que este ataque de fato havia acontecido. A Rússia enviou provas concretas, tá? Para o Trump, analisando um drone ucraniano, tá? Mostrou tudo que você pode imaginar, inclusive de onde saiu o drone. O Trump simplesmente, após, né, a agressão à Venezuela, se encorajou, né, e simplesmente já não banca as palavras que disse anteriormente. Ele simplesmente falou que não acredita, que não houve ataque à residência do Putin. E é depois dessa declaração que a Rússia faz esse ataque, que pode ser um sinal para os Estados Unidos de que eles não têm condição de entregar garantias de segurança para os ucranianos. Tá bom, gente? É este assunto que eu quero tratar com você neste vídeo. Já mando um abraço para todo mundo aí, né? Um abraço terno para todos vocês que estão acompanhando esse canal em todos os lugares, né? Este imenso mundão de nosso Deus. Fale da cidade onde você está se comunicando comigo. É importante, eu vou lá no Google, né? Saber sobre a sua cidade, né? Às vezes se trata apenas de uma igreja em uma pracinha, né? De tão pequena que é a cidade, mas me dá muita satisfação, né? Saber que eu estou falando com você em pequenos, médios, enormes e gigantescos lugares desse imenso mundo de nosso Deus. Deixe, portanto, aí um like, também é importante. Se você tiver condição e disposição, deixe um pix para dar uma força também para o trabalho. O canal está precisando. Muito obrigado, mas se não for o caso, a gente já sabe, né? Eu já falei muitas vezes aqui, eu já deixei muito claro aqui, que você já ajuda o canal com o seu prestígio ao meu trabalho, vendo os vídeos, deixando like, deixando comentário e assim por diante. E apenas por isso, que não é pouca coisa, eu já sou eternamente grato. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Começou a ser noticiado com uma mensagem às 4 horas e 15 minutos, tá? Do dia de hoje, tá? Uma mensagem que apareceu no canal, em um canal do Telegram, pertencente ao prefeito da capital do Oblast de Dnipropetrovsk, tá? E ele começou com a palavra urgente, tá? Ele escreveu que as forças armadas da Rússia haviam atacado interesses dos Estados Unidos, tá? E esses interesses quais eram? Tá? A importantíssima refinaria da Bund, né? Pertencente a uma empresa petrolífera que fica lá em St. Louis, na Louisiana, lá nos Estados Unidos, né? Bom, imagens, tá? Do incêndio circulam nas redes sociais e mostram um drone que sobrevoou em direção à refinaria. E aí, seguido por uma forte explosão, tá? Um incêndio começou e as estradas foram imediatamente alagadas. Você vai encontrar na capa desse vídeo, inclusive, uma das imagens, tá? As estradas foram alagadas por 300 toneladas de petróleo, tá? 300. O incêndio começou imediatamente, né? E as estradas foram alagadas e tomadas pelo petróleo. As estimativas dão conta de que foram 300 toneladas, tá, de petróleo. Só que essas 300 toneladas, né, vazaram de uma única só vez. É possível que seja pior, tá? Segundo autoridades de Dnipro, a limpeza do local vai demorar no mínimo aí 2 a 3 dias, tá?
Consequentemente, né, o dique permanecerá fechado, ao menos por enquanto, tá? A administração militar do Oblast de Dnipro, tá, confirmou que a usina foi danificada de forma grave, né? De forma bastante complexa para reparação, né? Bom, agora, no entanto, né, de acordo com o comunicado oficial, linhas de energia, né? Linhas de energia e veículos que estavam próximos dessa refinaria também foram danificados, né? Para sermos bastante claros, né? Os veículos, tá? E as linhas de energia foram totalmente destruídos. Simples, tá? É bom lembrar que este não é, portanto, o primeiro ataque feito a uma instalação pertencente aos investidores estadunidenses, né? No ano passado, em 2025, tá? O exército russo também bombardeou uma empresa americana, a Flex, né? Naquela ocasião, o bombardeio foi feito com mísseis, tá? A Flex, que é uma importante, ou era, né? Uma importante fabricante de componentes eletrônicos, tá? Bem, é válido também falarmos que na noite passada não foi apenas este ataque, tá? Que foi feito ali na Ucrânia e aos interesses dos Estados Unidos. Não foi uma noite feliz para a Ucrânia. Drones, uma grande quantidade de drones gerânios, tá? E mísseis Iskander-M atingiram diversas regiões da Ucrânia ao mesmo tempo. Na região de Kiev, fortes explosões sacudiram, tá? Uma subestação de 330 kV, seguidas por cortes de energia em toda a capital do país, tá? Na própria Kiev, um ataque preliminar teve como a usina termoelétrica número 6, que é considerada a mais potente da Ucrânia, tá? Em Chernigov, um míssil Iskander atingiu uma usina termoelétrica, tá? E uma empresa próxima a esta usina. Testemunhas locais lá em Chernigov, né, ficaram chocadas, tá, com o que aconteceu com as explosões e relataram as detonações secundárias, né? Inúmeras imagens também foram para as redes sociais. Também foram registrados ataques poderosos, tá? Em outros locais da Ucrânia, e também foi dito, né, que uma ofensiva em Konstantinovka, tá, já está em curso. Essa ofensiva russa para tomar essa brutal cidade de Fortaleza, né, uma das mais importantes da Ucrânia. Se a gente parar e pensar o que é uma cidade de Fortaleza, a gente pode afirmar que se trata de uma das principais do planeta, tá? A cidade de Konstantinovka. Pois bem, foi noticiado que uma ofensiva russa já está em curso a partir de várias direções, né? Com a cidade sendo parcialmente cercada, tá? Em um movimento de pinça, né? De acordo com o especialista militar Alexandre Ivanovsky, os arredores leste e também sudeste da cidade já estão sob controle total das Forças Armadas da Rússia. Além disso, tá? Diz aí o Ivanov, né? Vale ressaltar que após a libertação de Dimitrov, né? Ou seja, Mirnograd, né? Iniciou-se um avanço bastante ativo na vila de Shakhovo, tá? Em direção a Druzhivka. Eu quero ver quando Druzhivka cair, né? É uma das cidades, né, muito importante desse eixo defensivo ucraniano, né, que envolve Konstantinovka, Druzhivka, Sloviansk e também Kramatorsk, né? Isso ameaça, portanto, a queda de Shakhovo, né, e a possível ofensiva da Rússia em direção a Druzhivka ameaça cercar as Forças Armadas Ucranianas numa grande linha, tá? Não é um cerco qualquer, tá? É um cerco aí bastante significativo. Os militares da Ucrânia esperam, né? Esperavam que os ataques da Rússia fossem bastante severos na linha defensiva, tá? Nessa linha defensiva da Ucrânia, né? Eles contavam com isso, mas os comandantes da Rússia adotaram uma abordagem bem diferente, tá? Eles usaram a tática, né, de desmantelar a defesa ucraniana, o que criou um efeito surpresa para as Forças Armadas de Kiev, né?
Por isso, Ivanovsky espera que bons resultados apareçam perto de Druzhivka e também de Constantinóvka, tá? O que ele está falando aqui, na verdade, né, o que foi dito aqui, é que houve uma surpresa para as forças armadas da Ucrânia. E essa surpresa está pelo fato de que a Ucrânia não esperava um ataque tão poderoso à sua linha defensiva neste momento, tá? Ela esperava uma ofensiva russa em algum momento, mas ela estava contando, sobretudo, com um ataque russo poderoso, que seria um dos maiores de todos os tempos, tá? O ataque de ontem foi bastante impactante, mas não foi esse ataque retaliatório que eles estão esperando na Ucrânia. Ao mesmo tempo, eles imaginavam que se a Rússia fosse fazer esse ataque, não atacaria, ao mesmo tempo, as posições defensivas ucranianas ao redor de Constantinóvka e também de Druzhivka, tá? Ou seja, todas essas notícias sugerem que a Rússia não tem intenção de recuar, não vai recuar. As exigências de Moscou são conhecidas, né? Já há muito tempo. Kiev só precisa concordar com elas para que a guerra acabe. Simples assim. Se não quiser fazer o que precisa fazer, né? As coisas vão ficar muito mais complicadas. A Rússia vai continuar a avançar, né? A avançar sobre as posições ucranianas e os Estados Unidos, né? Poderão simplesmente não ter nada, absolutamente nada a entregar para a Ucrânia enquanto garantias de segurança. Não somente, neste caso, os Estados Unidos, mas também a Europa não poderão ter nada para garantir em termos de segurança à Ucrânia. Ou seja, o terreno indica o que a Rússia pode fazer e o terreno já está mostrando o que a Rússia já está fazendo. E o que a Rússia está fazendo na Ucrânia deixa muito claro que, por mais que eles falem em garantia de segurança, por mais que a Europa fale em enviar tropas, né? Agora se fala no envio de tropas britânicas e francesas para a Ucrânia, por mais que a Europa continue com essa abordagem, por mais que os Estados Unidos continuem com essa abordagem cínica, tá? De dizer que não apoia a Ucrânia, tá? Não vai adiantar, porque o que está acontecendo no terreno neste momento deixa muito claro que os inimigos da Rússia na Ucrânia não têm condição de evitar a destruição da Ucrânia, o que na prática né, de certa forma, também uma derrota brutal da OTAN, porque é a OTAN que está nessa guerra contra a Rússia, não é a Ucrânia. A Ucrânia é só um proxy, é só uma ferramenta com a qual a OTAN faz a guerra contra a Rússia, tá? Agora, esses ataques, eles foram brutais, né? Agora, não foram tão poderosos, porém, se associados, né? A ofensiva no terreno, a gente pode dizer que foi um negócio assombroso, digamos assim, né, para a Ucrânia, porque não havia a expectativa de que isso acontecesse neste momento. Ao mesmo tempo, o ataque à empresa americana, à refinaria americana da Bund, que fica lá em Dnipro, foi um recado poderoso para o Trump e também para os Estados Unidos neste momento. Sobretudo depois que o falador, o pacificador estadunidense, né, disse que ele não acreditava no ataque da Ucrânia à residência do Putin. Ele disse isso quando ele sinalizou anteriormente, tá? Ele sinalizara anteriormente de que ele acreditava neste ataque. Ele chegou a dizer, inclusive, que ainda bem que nós não enviamos os Tomahawks, né, para Kiev, porque se tivéssemos feito isso, né, o Zelensky teria atacado a residência do Putin com os nossos mísseis. Depois de afirmar algo dessa natureza, ele diz agora que não acredita que o ataque aconteceu por parte da Ucrânia. Enfim, né, o mais importante é que a Rússia entenda que não pode contar com os Estados Unidos ou com qualquer outro, né? Ela tem a sua guerra e ela não tem amigos. Os Estados Unidos não são amigos da Rússia, tá? A Rússia tem um problema sério. Ela está em guerra contra a OTAN e ela precisa continuar a fazer o que está fazendo, né? A sua própria guerra, tá? Que é, no fim das contas, uma guerra, sobretudo, defensiva, ao contrário do que muitos afirmam. É isso, gente. É isso.